Bom dia a todos, sou Steve Sola, presidente do LATC, Latin American Training Center, e também associado do Oldbrook SPI de Londres. Bem-vindo ao nosso segundo webinar, que faz parte do nosso lançamento oficial do novo e-book publicado pelo LATC e patrocinado pelo Oldbrook sobre políticas públicas para o setor audiovisual na América Latina. Hoje temos um webinar especificamente dirigido ao Brasil e brasileiros. Vai ter uma duração de 90 minutos e eu vou só explicar rapidamente esse formato. Temos 4 panelistas ilustres. Cada um vai apresentar uma fala de 10 minutos só, primeiro. Depois, eu vou fazer algumas perguntas dirigidas especificamente aos panelistas e, finalmente, vai ser aberto ao público com perguntas através do chat. Pode mandar perguntas durante a fala de todo mundo e eu vou ficar recebendo as perguntas e guardando as perguntas para o final. Só para avisar que existe um certificado disponível no final do webinar para os assistentes. Para receber o certificado, tem que entrar novamente no Simpla e entrar em minhas entradas para baixar o certificado. Também gostaria de avisar que vai ter um novo webinar, que seria o terceiro, também baseado no lançamento do livro, também com 4 autores dos artigos do livro. E esse próximo webinar será no dia 13 de maio, sobre políticas públicas, desafios das políticas públicas na América Latina no cenário pós-Covid. Esse próximo webinário será só em inglês, sem tradução simultânea. Então, agora eu gostaria de apresentar nossos panelistas, iniciando com Vera Zaveruta. Vera tem uma longa história de atuação na gestão do audiovisual brasileiro no setor público, tendo contribuído ativamente na elaboração e regulamentação da Lei do Audiovisual e na Agência Nacional de Cinema, ANCINE, na qual atuou desde sua criação, de 2001 a 2015, e exerceu o cargo de diretora por 4 anos. Atualmente, Vera se dedica à formação de produtores executivos e atua como consultora para o setor. É autora de 2 importantes livros sobre os mecanismos de financiamento no Brasil, Lei do Audiovisual Passo a Passo e Desvendando a ANCINE. Eduardo Sena é um especialista nas áreas do audiovisual, música e tecnologia na América Latina. Sócio fundador do escritório Sena Advogados e cofundador de Latin Rights. É advogado com mais de uma década de sólida experiência em consultoria e em litígios de direitos autorais e do entretenimento, bem como na formatação e execução de negociações. Fábio Lima é o fundador e CEO da Sofa Digital, um agregador de dados e conteúdo para VOD. Graduado em rádio e televisão pela Universidade Metodista de São Paulo, trabalha desde 2000 com tecnologias digitais para a indústria audiovisual. Mauro Garcia é presidente executivo da Brasil Audiovisual Independente, BRAD, entidade que representa as produtoras brasileiras de conteúdo para televisão e mídia digital no mercado nacional e internacional. Diretor executivo do Instituto Brasileiro de Conteúdo Audiovisual, ICAB, instituição voltada para a formação, estudo de mercado e acordos de cooperação com outros institutos ao redor do mundo. É membro do Conselho de Administração do MIS, São Paulo, Museu da Imagem e Som,
até dezembro de 2004. LATC tem sede no Rio de Janeiro. Latin American Training Center é um centro de treinamento e consultoria para a indústria audiovisual e oferece treinamento e suporte técnico para profissionais da área através de programas, publicações, concursos, workshops e seminários na América Latina toda. Oldsberg SPI oferece serviços de assessoria especializada e consultoria estratégica para clientes do setor público e privado nas áreas de cinema, televisão, videogame e mídia digital de todo o mundo. Muito bem. Agora, vamos passar para as apresentações individuais, iniciando com Vera Zaveruta. Por favor, Vera. Bom dia a todos. Steve, muito obrigada pelo convite. A Lact, eu queria também cumprimentar os meus colegas de tela e todos aqui que estão assistindo. Muito obrigada. Bom, assim, eu acho que a gente não pode mais discutir, né, que o vídeo por demanda veio para transformar a distribuição de conteúdos audiovisuais no mundo, né? Isso eu acho que é indiscutível. E outra coisa que eu acho que é quase que indiscutível é que os mercados todos eles estão sendo ocupados ou já estão ocupados pelos grandes grupos, sei lá, 7, 8 grandes grupos, se é que tantos, como foi também no cinema no passado, ou seja, as majors ocupando o mercado mundial com os seus filmes. Em função dessas duas premissas, tá? Eu venho me fazendo alguns questionamentos sobre esse mercado, e a primeira coisa é quanto vale esse mercado, né? A Netflix, como todo mundo deve já saber, já alcançou mundialmente cerca de 200 milhões de lares, né? Eu acredito que, se a gente fizer uma conta aí de 4 pessoas por lar, a gente já vê quantas pessoas só a Netflix alcança. A cifra que eles faturam só com assinatura já está, sei lá, perto dos 20 bilhões de dólares ano. Já o mercado brasileiro, ele tem ocupado, é o terceiro maior mercado do mundo, né? Segundo em número de assinantes, pelo que eu vi na pesquisa da Comparitech, sendo que esse mercado, então, vale mais ou menos 2 bilhões de dólares ano se a gente só fala em assinatura, ou se tudo fosse assinatura, né? Aí eu fico me perguntando como é que a gente consegue fazer parte desse mercado tão concentrado, né? Tanto no que diz respeito à produção, quanto no que diz respeito aos players brasileiros, como é que eles vão conseguir competir com essas grandes corporações que estão aí. Falando do ponto de vista assim, da regulação, que aí eu vejo a necessidade, né, de que esse mercado tão concentrado possa, para que a gente participe desse mercado tão concentrado, a gente precisa começar a rediscutir, né, porque eu acho que houve uma parada aí durante um período, a rediscutir a questão da regulação desse mercado no Brasil. A gente sabe que na Europa esse mercado já está regulado, 30% pelo menos tem que ser de conteúdo europeu, tem vários outros tipos de regulamentação, como, por exemplo, a questão da proteção à infância, a questão da diversidade, enfim, tem várias questões que estão sendo já tratadas na Europa, e a gente ainda está muito a gente está sem essa discussão agora. Então,
Eu, como Vera, que sempre atuei nesse mercado audiovisual em favor da produção nacional e do conteúdo brasileiro, a minha posição em relação à regulamentação é uma posição que vai beneficiar, obviamente, a produção local, a produção nacional. Porque o que eu vejo hoje, assim, a gente fala em diversidade, né? A gente fala em diversidade dos conteúdos nesses empresas de streaming. Realmente, se a gente pensa mundialmente, existe uma diversidade, né? Eu estou aqui em Portugal e se eu quero ver um filme brasileiro, se eu quero ver um filme vietnamita, sei lá, um filme iraniano, eu consigo ver. Mas essa diversidade, ela é apenas, ela é mundial. Ela não reflete efetivamente a diversidade que a gente tem, vamos dizer, no Brasil. Até porque a gente hoje tem um problema que é a produção brasileira está sendo hoje produzida com recursos dessas empresas. Que bom, acho ótimo que esteja, eu acho super positivo. Mas quem essas empresas vão escolher para produzir os conteúdos que elas produzem? Obviamente, vão escolher produtoras maiores, que já têm um portfólio grande, e isso provavelmente também concentrará a produção brasileira em poucas produtoras. Então, não digo que essas produtoras não podem diversificar essa produção, podem, mas provavelmente elas não produzirão o suficiente para que essa diversidade apareça efetivamente no streaming, falando em nível mundial. Então, eu acho assim, super importante. Aliás, o que está acontecendo agora no mercado é que as empresas de streaming, quando produzem com produtor independente, obviamente, por elas estarem investindo todo o dinheiro, os direitos sobre aquela obra ficam na mão deles. Junto com isso, fica na mão deles também o quê? A possibilidade de uma segunda temporada. Então, a independência do produtor fica muito restrita mesmo, porque ele não tem nem certeza que, pelo esforço que ele vai fazer, ele vai conseguir produzir a segunda temporada, por exemplo. Então, eu acho assim, que a questão da discussão da regulamentação tem que passar por essa questão da diversidade, ou seja, tem que passar para isso. Eu acho que as cotas contribuem muito, fora a gente ter outras questões, que são financiamentos públicos que têm que ser feitos para a produção independente, mas eu acho que, em termos de regulamentação, a gente tem que passar pelas cotas, a gente tem que passar pela proeminência. Eu estou em Portugal, quando quero ver um filme brasileiro, se eu não sei o nome, eu tenho dificuldades em achar, isso é uma verdade. Sei lá, eu acho que o algoritmo que é usado não tem essa formulinha, que eu quero ver filme brasileiro, por exemplo, acho que não tem. Eu acho que isso seria interessante ver como que se faz isso. Então, a segunda coisa é a proeminência, para que eu possa realmente achar o meu conteúdo brasileiro lá dentro. E a terceira questão, que eu acho que ela é importante, até para que a gente tenha isonomia no mercado, né, é a questão da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que também precisa ser regulamentada dentro desse mercado. Essas plataformas, elas estão no mercado brasileiro sem qualquer regulamentação, sem qualquer regulação, e eu acho extremamente necessário que a gente volte a discutir. Já existem alguns projetos
de lei no Congresso, na Câmara, etc. E eu acho super, super importante que ele volte à pauta, e muito, muito bom, Steve, você ter tomado essa iniciativa, porque é muito importante nesse momento. Bom, depois gostaria de agradecer. Muito bem, Vera, muito obrigado pela apresentação e comentários super importantes. E vamos continuar agora com Eduardo Sena. É agora que abre o microfone, por favor, Eduardo. Obrigado, Steve. Bom dia a todos. Muito obrigado a Olsberg, a você, a meus colegas aqui, a Vera, o Mauro, o Fábio, amigos, né, conhecidos de longa data. Bom, esse é um tema gigantesco que não dá para conversar com profundidade nem em uma semana, nem um dia, quanto mais em 10 minutos. Então, a gente tem que, como um bom roteirista, que eu não sou, evidentemente, porque eu sou advogado, mas eu preciso escolher um recorte para falar de um problema tão grande e complexo. Então, eu queria falar um pouco de questões macros e de falsos, aquilo que, na minha opinião, são falsos dilemas, tá? Aqui a gente vai tratar de vários deles, eu espero, e o primeiro e maior de todos, o ponto de partida deles, é o choque entre as argumentações da não regulamentação, da autorregulamentação, um approach totalmente liberalista do assunto, em detrimento ao approach, chamemos assim, regulatório do tema. Pessoalmente, eu acho que o sujeito, o século XXI se mostrando como tal, o governo Biden fazendo as coisas que está para recolocar o posicionamento americano dentro de um eixo humanista de posicionamento perante o resto da humanidade e tal, e a humanidade como um todo. Eu acho que defender uma posição puramente liberalista, sem nenhuma preocupação de soberania social, cultural, etc., é tão anacrônico hoje em dia quanto você defender ser um comunista puro no final do século XX. É uma coisa que já não faz mais sentido, é anacrônico, é velho, não faz sentido, né? Não cabe mais numa discussão séria e de honestidade intelectual nos dias de hoje. Então, assim, a primeira discussão que a gente vai ter é: precisa regular ou não precisa regular? Ora, o único território do planeta que fez uma opção por não regular os serviços de VOD foram os Estados Unidos. Desculpa, só um segundo. Meu amor, dá licença, por favor, que o papai está no meio do negócio. Desculpem, home office. Então, calma que eu perdi o fio da meada. Tá, então, o regular ou não regular, na minha opinião, é uma discussão absolutamente anacrônica. É uma questão óbvia de soberania, de exigência de mercado e de bom senso, a necessidade de regular o serviço de VOD, como todos os serviços de todas as Big Techs. O próprio Estado americano está sofrendo um grave problema existencial na regulação das Big Techs hoje, porque elas são disruptivas na própria democracia americana, como se mostrou ali o final do governo Trump, e isso claramente está precisando ser regulado para não correr o risco de que estas instituições tenham um papel social mais importante que o do próprio Estado. Ora, se isso é tão importante para a sede destas empresas, né, para o berço da maioria delas, que é o Estado americano, eu acho que seria um tremendo complexo de vira-lata achar que a gente não precisa regular e basta simplesmente ouvir o que o liberalismo externo tem a dizer a respeito. Isso é insensato. Tá? Então, eu acho, na minha humilde opinião, a discussão regular ou não regular é uma discussão já ultrapassada, né? É evidente que é necessário regular, e eu acho que uma análise de boa-fé e de boa índole do Brasil e da América Latina, essencialmente, que defenda a não regulamentação, a total desregulamentação desses serviços e o impacto dele nas nossas vidas, eu tendo a não acatar, ou pelo menos não ver com bons olhos essa argumentação, porque não me parece honesta. E aí a gente tem linhas para seguir.
né? Basicamente, eu acho que a gente tem a linha europeia, a linha de regulamentação que foi tomada com o Media Service, com a diretiva de serviços de mídia, que aborda com um tecnicismo surpreendente e com uma quantidade de subsídios técnicos, tanto econômicos quanto tecnológicos, que para qualquer um que seja realmente interessado sobre o assunto, o estudo um pouco mais aprofundado do material de apoio que existe disponível vinculado à diretiva europeia, mostra que nunca está tudo ali, né? Mas existe um guideline muito claro de instrumentos aplicáveis a uma regulamentação que proteja os dados dos cidadãos, que proteja menores e minorias, que proteja a identidade cultural e a indústria nacional, que proteja o pagamento de impostos no território aonde aquele serviço está sendo explorado e pago. Então, é imprescindível que exista uma regulação desse ecossistema. Temos dois caminhos, aliás, temos vários caminhos possíveis. Temos um caminho que é esse da União Europeia, que é muito bem embasado, e temos o caminho da jabuticaba, que é sempre um caminho aqui para a gente. Né? Eu brinco, eu trabalho muito com produtores internacionais fora do Brasil, especialmente na América Latina, e eu uso muito essa metáfora da jabuticaba nossa para muitas coisas, porque a verdade temos muitas delas, mas eu aprendi com a minha própria crítica de que a jabuticaba nem sempre é ruim. Pode ser uma ótima jabuticaba. E eu estava com isso na cabeça antes da nossa conversa, e aí eu resolvi fazer uma brincadeira. Enfim, advogado fazendo piada é sempre um pouco triste, mas a brincadeira que eu pensei aqui comigo, enquanto eu estava pensando o que eu ia falar, foi uma relação entre a jabuticaba e o jambu. Por que o jambu? Porque o jambu, assim como a jabuticaba, eu acho que só tem por aqui. E se você der um Google rápido, você vai ver que hoje existem 433 pedidos de patentes pelo mundo originados em princípios ativos do jambu. Desses 433, 137 foram feitos no Japão, 102 nos Estados Unidos, 55 na França, 36 na Espanha, 26 na China e só 15 no Brasil. Onde é que eu quero chegar? A defesa da não regulamentação é a defesa do jambu em detrimento da jabuticaba. É a entrega completa daquilo que é nosso e está aqui colocado para ser decidido por quem quer que seja, para fazer o que quer que seja com as nossas riquezas, que são os nossos globos oculares, né? A riqueza que eles vêm pegar aqui são os globos oculares dos brasileiros e seus respectivos cartões de crédito. E, portanto, eu até gosto da ideia da jabuticaba, assim como eu falei ali brevemente no artigo, eu defendo que o Brasil siga uma linha similar à da União Europeia pelo simples fato de que, infelizmente, eu não acredito, especialmente hoje, que o nosso sistema burocrático seja capaz de realizar os estudos técnicos que seriam necessários para, digamos assim, uma jabuticaba bem feita. Tá? Mas isso continua sendo possível e a verdade é o nosso marco regulatório da TV aberta é datado de 2011. Evidentemente que existem alguns anacronismos entre aquele marco regulatório que necessita ser feito pela regulamentação do VOD hoje. Concordo em alguma medida com diversas das críticas já feitas ao modelo regulatório que está em debate na Ancine já há algum tempo, que teve um relatório aprovado pelo Conselho Superior de Cinema e que tem exposições ali que, concordo, algumas são discutíveis, podia ser melhorado, podia ser piorado. Eu só acho que a gente tem que passar logo da discussão de regula ou não regula para a discussão de seguiremos de fato com um modelo europeu e vamos nos apropriar daqueles estudos técnicos para desenvolver um modelo baseado naquelas bases técnicas que são muito bem embasadas, ou vamos desenvolver a nossa jabuticaba. Tudo bem, não tenho nada contra a jabuticaba, só não aceito o jambu.
Perfeito, Eduardo. Muito interessante a teoria do modelo da jabuticaba no Brasil, da regulamentação. E a gente vai continuar falando disso mais na frente. Então, vamos passar também diretamente para Fábio Lima, fundador e CEO do Sofá Digital. Fábio, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo... Deixa eu trocar aqui a forma de ver, para poder ver todo mundo. Obrigado pelo convite, Steve. O Steve foi claro no convite, que acho que precisava de alguém para contrapor aqui um pouco essa conversa. Estou acostumado com isso, né? Desde 2002, quando eu comecei com a RAIN, a maior parte do tempo foram as pessoas discordando ou atacando a minha opinião e a minha visão sobre o digital. Então, vou começar pela jabuticaba. Já temos uma jabuticaba que é a Condecine Título no VAD. Então, já começa por aí. Quem criou a jabuticaba foi a Ancine. E qual foi o impacto e a interferência que isso teve no mercado desde então, né? Menos investimento, menos aproximação com o mercado para entender o que está acontecendo, coisas que os europeus fizeram, né? A conversa sobre regular o mercado europeu partiu também de monitorar o que estava acontecendo. Existe um estudo gigantesco sobre tudo o que aconteceu nos últimos anos, qual era a disponibilidade de títulos, como é que funcionava o modelo de TVOD, o de SVOD, como nem pensaram o AVOD, que está aí agora, e é um novo problema, é um novo paradigma, importantíssimo, aliás, eu volto nele já, mas eles fizeram uma regulação baseada em uma análise mínima de dados, da qual a gente tem zero. Então, a jabuticaba começa aqui por não discutirmos as coisas, não nos aproximamos e tivemos ali uma situação, especificamente no VLD, da qual vou me ater aqui, na criação da Condecine Título, que simplesmente criou-se uma ruptura de um diálogo, de uma busca por conhecimento, e nada foi aprendido desde então. Desde esse momento, e há alguns anos, eu defendo, inclusive, que, bom, quando criou-se a Condecine Título, além de tudo, criou-se uma fumaça, né? Uma coisa assim, tipo de fumaça de ninja, que aí a gente não discutiu o óbvio, que é que a Netflix deveria estar pagando artigo 3º. Assim, todas as discussões, são anos de discussões e de debates, e de custo para o Estado, de custo para as empresas, de uma faca no pescoço de quem está trabalhando com o digital, de uma IN infra ilegal que foi colocada sem pensar, sem ser conversado, sem dimensionar o impacto que isso teria na indústria. E a conversa depois foi como é que a gente melhora isso. O paradigma de termos que regular o streaming antes da hora, com a visão do Pay TV, sem levar em consideração que são mercados diferentes. Quando a gente está falando de streaming, nós não estamos falando apenas do Pay TV, porque todo mundo olhou para o Netflix. Criou-se, inclusive, a Condecine Título, porque foi uma pressão dos Pay TVs, para que dificultasse ali a vida também do digital. Tem que estancar um pouco esse digital. Criaram uma forma de que não, tem que pagar. E uma atividade quase policialesca da atividade. Como é que eu vou controlar? Como é que eu faço isso? Tem que pagar. Desculpa, e a gente aqui não olhando para o óbvio. O digital muda um paradigma. O streaming não está mudando só o Pay TV. Não dá para olhar só para o Netflix como foi o alvo principal de todas as propostas de regulação. Porque você tem diferentes modelos de negócio. E você tem um macro cenário completamente diferente. Quando estamos falando de um mercado tradicional, de uma distribuição física ou analógica, que durante décadas, né, o que a gente viveu, o gargalo de distribuição estava nessas empresas. Tá? Existe um gargalo de distribuição no cinema porque eu tenho uma limitação física de salas e de cadeiras. Existe um gargalo no DVD porque eu tenho uma limitação de metragem quadrada e prateleira numa locadora. Existe um limite, um gargalo no Pay TV porque eu só tenho 24 horas possível de programação e posso ter num pacote 100 horas, todos lineares.
assim como na TV aberta. Só temos 5 canais comerciais de TV paga de concessão pública, inclusive. Então, este é um cenário de você ter um gargalo. Quando a gente entra num mundo streaming, nós estamos falando de abundância de oferta. São múltiplos conteúdos, múltiplos serviços e um gargalo transferido para o consumidor, porque ele antes assistia 3 horas de conteúdo por dia e agora ele assiste 4, sendo que a oferta se exponencializou. Como consequência disso, os estúdios, que sempre foram demonizados nesse processo, e agora até já colocando, como já foi colocado para a Vera, é um movimento que eles estão fazendo de estarem, de virarem plataforma e estarem em todos os lugares, porque estão correndo atrás do Netflix, porque o modelo acelerou-se. Eles também negaram essa dinâmica, né? O conceito de negacionismo está muito forte agora para a gente aqui, porque é uma coisa muito concentrada neste momento e com um impacto muito forte na gente. Então, a gente consegue ter, essa visibilidade assim, do impacto. Mas negar é uma coisa inerente do ser humano. Todo mundo, em determinado momento da vida, vai negar por alguma coisa, porque isso pode ser uma ameaça, é um medo, é um desconhecido, faz parte. Então, os estúdios também negaram o streaming, assim como aqui na nossa indústria, muita gente negou o digital. Durante anos, a Ancine negou o digital e o impacto que isso teria ali na frente da indústria, como se fosse possível impedir que isso acontecesse. E ele acontece. Acontece porque é uma dinâmica da evolução natural do mercado e do comportamento do usuário, e é com isso que a gente tem que lidar. Então, quando a gente fala de regulação, a gente tem que saber o que queremos. Qual é o novo problema? Qual é o problema atual? Temos ciência de qual é o problema? Qual é o problema que está colocado? Porque é diferente de ter que regular. Nós temos várias questões, né? Eu não estou dizendo que não devemos ter regulação, tá certo? O que não devemos é fazer o que já fizemos antes, cometer os erros do passado e regular achando que é assim, assumindo que tal empresa comportará-se assim, que demonizando que comportavam-se assim, etc., sem analisar qual é o estado e qual é a situação em que eles estão hoje. Então, os estúdios, porque existia um canal restrito de distribuição, eles controlavam também a produção. Agora, eles estão se colocando na frente como exibidor, eles estavam todos protegidos. Bom, tem pouco cinema, o DVD tinha uma força de distribuição muito grande, e o Pay TV, que acho que é o principal vetor da discussão como um todo, ele também era um modelo de negócio protegido, né? Você assina um operador, esse operador tem 100 canais, ninguém ali ninguém sofre, o modelo de negócio não sofria uma interferência muito grande ou oscilações muito grandes com relação à previsibilidade, à receita, porque o churn era muito pequeno, né? Não é que as pessoas trocavam de serviço toda hora, tem 3, 4 operadores. É um mercado mais restrito, é um mercado de infraestrutura mais restrita que gerava essa situação e da qual também gerava um conforto para todos os distribuidores de conteúdo ali. E assim, eu uso uma analogia aqui, que isso era um baile de máscara do Copacabana Palace, né? O streaming, ele é carnaval de rua, porque o consumidor pode tudo. Não existe só o Netflix. Existe o Netflix, o YouTube, a pirataria, o Spotify, o Facebook, o HBO Max, o transacional e agora o AVOD, que, essencialmente, é o ponto mais importante da quebra de paradigma e da qual a gente tem que analisar aqui do ponto de vista de independência e da oportunidade que existe nesse momento da independência real do produtor. Digo por quê? Primeiro, o AVOD, ele é um modelo de negócio sustentado por publicidade, né? Então, ele é aberto. Como eu diria, é uma TV aberta na internet, ou OTT, da qual 80% das pessoas hoje consomem no Smart TV. Não estão consumindo no celular, como foi o hábito do YouTube ou do Facebook, que são mais redes sociais. Tá certo? Então, e essa receita da TV aberta, ela sempre ficou concentrada
em poucos grupos e especialmente em um grupo que controlava mais a audiência. Então, você veja, a maior parte da audiência da TV aberta, ela ainda é no prime time, né? À noite. Nesse momento, quem domina essa audiência é a Globo, concentra essa receita. Os outros canais de TV aberta estão todos passando conteúdo evangélico. Isso, para mim, é muito mais relevante do que a gente discutir como é que a gente restringe A ou B ou C. 86% da TV aberta hoje está passando conteúdo religioso, né? Bom, então não tem opção de conteúdo gratuito. Agora tem. As pessoas terão acesso a conteúdo gratuito. Qual é o modelo de negócio que o AVOD traz? Porque como ele tem que trazer muito volume, ele não repete o modelo de negócio da TV aberta, porque ele não é um gargalo. Ele precisa aumentar o inventário dele de disponibilidade, ou seja, ele vai atrás de muito conteúdo de catálogo, conteúdo recente, e divide a receita com o detentor do direito. Então, essa é uma janela da qual o produtor independente nunca nem teve acesso, né? E é uma receita que é relevante. A evolução deste mercado, que eu vou falar especificamente de filmes e não de série, porque série é difícil de monetizar, né, de gerar receita em outras janelas, então ele está sempre um pouco atrelado com essa possibilidade de ser um conteúdo exclusivo, né, de um serviço, mas um filme ele tem ainda a possibilidade do cinema, ele tem a possibilidade do TVOD, do qual a Sofá Digital aqui sempre tentou o tempo todo mais se dedicar, e é assim como na Europa, todos os conteúdos europeus estavam disponíveis ou estão disponíveis no TVOD, porque existe um agregador local que, obviamente, tem interesse neste mercado, tanto no independente como no conteúdo local. Para dar um exemplo de como isso é relevante, nesse final de semana do Oscar, dos 6 filmes mais vendidos, alugados ou comprados em todas as plataformas, 5 eram da Sofá Digital, todos independentes, nenhum era americano. Era um inglês, um dinamarquês, um da Bósnia, um da Itália e um brasileiro infantil, do qual a gente consegue aqui, montou um modelo de produzir filmes baratos infantis com dinheiro privado, usando um modelo de financiamento com recebível futuro das plataformas. Por quê? Porque essas plataformas daqui para frente, elas têm uma demanda muito grande por conteúdo. Eles não vão conseguir expandir mercado com conteúdo estrangeiro. Não vai. O conteúdo, a própria série, ela é um modelo é um formato de conteúdo que foi criado para a TV americana. Foi criado em formato de 13 episódios, porque 13 vezes 4 dão 52 semanas, são 4 temporadas por ano. Não é um formato melhor de contar história. Eu não tenho necessidade de ter uma série de 10, de 12 episódios. Eu posso ser uma minissérie de 4, eu posso fazer um filme mais longo, eu posso fazer o que eu quiser. Bom, série não monetiza bem, não acho que seja do interesse do produtor daqui para frente, porque quando a gente está falando desta demanda por conteúdo, a gente também está transferindo um gargalo para a produção. Todas as plataformas e os estúdios, quando saem desse campo protegido do Pay TV, saem do baile do Copacabana Palace, eles estão também como exibidores, porque uma assinatura é muito fácil de cancelar. O sujeito vai lá, assina o Netflix num dia, daqui 3 meses cancela, ou assina HBO, cancela, e neste momento, óbvio, de novo, temos que olhar para esse mercado, ele só tinha Netflix. Agora temos concorrência chegando. Essa concorrência já está procurando conteúdo. O valor da licença do conteúdo nacional já subiu. Então, quando transferimos aqui de novo, precisamos de conteúdo local. Por quê? Existia uma concentração, e aqui eu vou falar também especificamente como né, não dá para olhar para trás para os paradigmas e como não cometer os erros. Nesses últimos anos, eu tentei muito fazer conteúdo nacional, tentei muito distribuir filme nacional. Porém, o modelo do artigo 3º, assim, era um modelo óbvio, todos os conteúdos viraram do Telecine. O Telecine usava o artigo 3º, travava o Pay TV e travava o TVOD. Eu fiz oferta para vários filmes de dinheiro bom. Eu quero o direito apenas do TVOD. Ah, não, o Telecine já pegou, o TVOD foi. O TVOD foi de graça. E eu não pude participar do mercado. Até agora eu não participei do mercado. Da Ancine, eu até hoje só recebi multa e café frio. Só. Fui várias vezes lá discutir.
Até na época do cinema digital, o Steve sabe disso, o Senna também, eu fui mais ouvido na Inglaterra sobre o modelo de digitalização do que eu fui no Brasil. Então, nós temos que olhar para qual é a dinâmica real do mercado, ouvir as pessoas, ter um diálogo franco, técnico. Eu não, assim, minha opinião é, não acho que a Europa esteja fazendo a coisa certa, mas eles têm uma dinâmica própria, tem a União Europeia, uma série de fatores, diversas línguas, que é diferente da situação do Brasil. Volto para o ponto também mais importante do modelo econômico, tanto do europeu como de qualquer outro lugar, e isso inclui o americano, para eu terminar de novo com a conexão do artigo 3º. Todos os países da OCDE cobram na remessa, né? Que então, para você, o conteúdo estrangeiro explorado num território paga imposto para sair de lá. Conteúdo brasileiro, eu já vendi alguns, né? Alguns não, vários conteúdos brasileiros para o Netflix que também são explorados nos Estados Unidos. Todo o conteúdo brasileiro explorado nos Estados Unidos, quando sai de lá, deixa 30%. Tá certo? Então, e a gente tem aqui um instrumento similar, que também é o do europeu na hora de poder fazer a composição do qual é esse dinheiro que tem que ser, que é você tem que pagar imposto de renda quando remete esse dinheiro. E tem um condecine, remessa, a não ser que você use esse dinheiro. Eu, na defesa do artigo 3º, assim como o Netflix, eu acho que tem que ser, acho não, tenho absoluta certeza que tem que ser incluído o YouTube, tá certo? Que é um dinheiro de publicidade que, se arrecadado aqui no artigo 3º ou como condecine título, é muito maior do que o dinheiro do fundo setorial. E, na prática, defende isso várias vezes, não faz 30 dias ou mais, o Google atualizou o contrato de todos os criadores, né, de conteúdo do mundo para que todo o conteúdo que for explorado na prática, quer dizer, como o conteúdo no YouTube está disponível no mundo inteiro, né, está em qualquer lugar, se ele for acessado ou assistido, neste caso, a partir de um IP americano, né, a partir de solo americano, e este conteúdo for monetizado com publicidade, ou seja, mesmo que ele assista lá um conteúdo do brasileiro, do Felipe Neto, se ele for assistido nos Estados Unidos por quem quer que seja um brasileiro, não importa, e ele lá assistir uma publicidade de um americano, isso vai gerar uma receita para o Felipe Neto aqui no Brasil, né, para o produtor de conteúdo aqui, da qual 30% serão retidos. Isso é o básico. É o básico na Inglaterra, eu vendo filme na Inglaterra, eu vendo filme nos Estados Unidos, vendo filme na Austrália, todos os lugares deixam o dinheiro. E nós já temos política para isso, o dinheiro do Netflix deveria estar sendo direcionado para isso, o dinheiro do YouTube também, a forma como se aplica ou a regra dessa aplicação, eu sei que tem várias discussões, mas é muito mais fácil discutir sobre uma coisa que já está aqui, que geraria muito dinheiro para as empresas e que já garante automaticamente, porque quando se faz o investimento do artigo 3º, a independência da obra e, consequentemente, e eventualmente, a garantia de que ele será programado. A gente tem que discutir outros assuntos com relação à regulação? Sim, mas a gente tem que aprender, ver o que está acontecendo, tem novas concorrências chegando, que impacto isso terá no consumidor, vai ter algum tipo de cartelização, vai ter tipo de concentração. Elas não aconteceram ainda, simplesmente não aconteceram. É isso. Perfeito, Fábio, muito obrigado. Realmente, algumas colocações muito importantes. A gente vai ter que voltar e falar um pouco sobre o contexto global e o que está sendo feito na Europa. Muita gente está perguntando sobre isso no chat e a gente, depois da fala do Mauro, vamos tocar nesse assunto importante. E, Fábio, agradeço muito essas colocações e também lamento saber que da Ancine você só recebeu café frio. Então, vamos passar agora para Mauro Garcia, presidente da Bravin, para a fala de 10 minutos. Oi. Boa tarde a todos, meus colegas aqui de tela, de painel, e obrigado, Steve, mais uma vez pelo convite. Eu, antes de chegar ao ponto que os produtores têm
e eu vou tentar representá-los aqui, os produtores têm discutido na questão da regulamentação do vídeo por demanda, eu anotei algumas coisas aqui, eu queria fazer alguns comentários sobre as falas anteriores, e eu queria abrir um outro recorte, uma outra perspectiva nesse debate. O Tiago que está aí nos assessorando, eu vou te dizer aí quando eu gostaria que publicasse as duas telas, tá? Mas eu te dou o sinal, por favor. Steve, acho que o Steve vai colocar. Steve, você pode, por gentileza, colocar? Ah, tá. Eu te dou o sinal, então, Steve. Obrigado. Gente, assim, eu vejo toda essa discussão, e a gente já fez algumas discussões dessa no Legislativo, tanto na Câmara como no Senado, não só eu, mas outros representantes de entidades, e nessa discussão liberalista, né, de regular ou não regular, enfim, e eu sempre coloquei para mim de que a gente não é uma questão de liberalismo, assim. O que não pode ser é de anarquismo, né? É de achar que para o audiovisual, em qualquer que seja o setor de distribuição, não tem que ter regra, né? Há regras para qualquer setor. E eu lembro de um exemplo no campo, por exemplo, bancário, de que ter um banco na internet não significa que não vá seguir as regras do Banco Central, né? Um banco ele não precisa ser físico, mas as regras são as mesmas. Então, esse ambiente de internet livre que alguns defendem não é verdadeiro, né? Eu acho que a gente tem que sair desse momento e não querer um anarquismo regulatório, como foi que eu expressei. Eu tenho visto, por exemplo, até em eventos desta semana de streaming, em que alguns setores de distribuição, como da TV paga e mesmo de TV aberta, reivindicando com uma assimetria às plataformas de streaming. Eu acho curioso, porque a assimetria que alguns setores reivindicam é uma assimetria ao contrário, né? É uma assimetria pela não regulamentação de nada, né? Então, eles querem sair de onde tem regulação e entrar num campo sem regulação. Então, essa assimetria eu acho curiosa, né? Porque é a assimetria pelo anarquismo. E eu acho que o Brasil tem um debate pobre sobre regulação, porque há muitos anos a gente regula tecnologia. Foi assim na Lei do Cabo, que não era nem uma lei da TV por assinatura, era uma lei do cabo. Deixou de fora algumas tecnologias de TV por assinatura, como o MDS, depois a fibra, enfim, como várias, a distribuição por satélite, né? Os DTAs gás. E é pobre por quê? Porque tecnologia tem uma validade muito curta. Nós estamos falando aqui de plataforma de streaming, e daqui a pouco pode ser que tenha distribuição de conteúdo no chip, na nossa cabeça. Então, assim, nós vamos continuar no debate pobre, porque o debate verdadeiro tinha que ser sobre o conteúdo. É isso que nós temos reivindicado em algumas sessões que a gente participa, é de que haja um marco legal sobre o audiovisual brasileiro, sobre o conteúdo, não sobre a tecnologia, gente. Pode ser por qualquer coisa. Pode ser aquelas que não... Quantos contratos, aí o Eduardo, que é um advogado, quantos contratos a gente assinou de que se coloca lá de tecnologias que venham a ser inventadas? É porque a gente não pode prever a tecnologia. Então, a gente tinha que se deter, sim, no que é que a gente quer para o audiovisual brasileiro. Independente ou não independente, mas o que é que a gente quer? O que é que a gente quer? E o produtor hoje sabe, e ele vai além da cota. A gente quer participação na propriedade, no direito patrimonial, na propriedade intelectual. Por quê? Porque é dessa que virá uma remuneração, não só da prestação de serviço, produzindo para TV aberta, TV por assinatura, streaming, não ali, naquele momento, né, numa remuneração imediatista, mas sim uma remuneração futura. Senão, a gente não teria Tom e Jerry, Pica-Pau, no caso brasileiro, os Mazarops, que voltaram a ser distribuídos e que oferem alguma receita para o produtor. É isso que o produtor quer. Ele quer brincar no playground, ele quer participar dessa brincadeira, né? Mas não na forma se eu vou ser mais distribuído ou menos distribuído. Eu estou falando de direito patrimonial para ele ser remunerado. E isso vai além da cota. Claro, a cota é uma reserva de mercado e o Brasil tem um preconceito enorme
todo o mercado mundial, inclusive americano, tem suas proteções, né? E o Brasil tem um preconceito de falar disso. Nós estamos falando de reserva de mercado para ele poder ser remunerado, o produtor, o distribuidor, todos aqueles que participam da cadeia produtiva, legitimamente serem remunerados. Mas, para isso, a gente precisa de uma política, como a gente teve, e ela pode estar já anacrônica em alguns pontos, mas a gente teve uma política estruturante com a Lei 12.485, com a ampliação do fundo setorial. Por quê? Porque ele contemplava a possibilidade de todos os agentes atuarem e serem remunerados. A gente precisa, então, voltar e olhar para o conteúdo audiovisual, independentemente de que janela ele vai distribuir. Steve, você pode projetar as duas telinhas? O que essa tela mostra? Mostra como era no passado as possibilidades das janelas, né? As antigas janelas de distribuição que a gente aprendeu a trabalhar com elas. Quem é distribuidor conhece isso como ninguém, a Vera conhece, o Fábio conhece, o Eduardo conhece. Como era, né? Tinha a locadora, tinha a sala de cinema principal, tinha lá uma janela. A gente entendia tudo, como é que era, de que mercado ia para o outro mercado, e assim todo o raciocínio. Lá na MP 2228 de 2001, foi construída, e ali é que foi criada as Condecines, e a Condecine e outros mercados, né, porque nem se sabia exatamente como se avançaria no streaming. E olha a outra tela, passa a outra tela, Steve. E olha como é hoje. Hoje não tem regra nenhuma. Um filme pode iniciar no streaming e depois ir para o cinema, pode passar na assinatura, pode passar primeiro na TV aberta. Gente, é difícil ser distribuidor, é difícil fazer contrato hoje, tentando ver qual é a melhor remuneração em que janela. E o Fábio alertou bem. Bloquear janelas é uma loucura hoje, porque não tem essa regra. Tudo pode ir de um para o outro, né? É esse o momento que a gente vive. Então, se a gente não focar no conteúdo e não nessas tecnologias, por enquanto essas, a gente vai ter um empobrecimento do debate e da própria monetização, né? Pode tirar, Steve, por favor. Um outro ponto que aí a Vera trouxe da diversidade, e há uma preocupação, Fábio, na questão do artigo 3º, eu acho ele sensacional, mas ele tem muito a ver com uma fala da Vera, que é a possibilidade de você ter bloqueios de combinações entre agentes de distribuição, né, e alguns produtores, né? E o que essa política, ela pode estar até exagerada, mas o que a política audiovisual trouxe com a 12.485, a lei do SEAC, foi a possibilidade de permitir que produtores de várias regiões do país, e olha que na Brave a gente tem produtoras só em 21 unidades, mas há produtoras hoje nas 27 unidades da Federação Brasileira. E essa política estruturante permitiu que todos os produtores, né, todos, não a totalidade, mas uma grande parcela de todas as unidades da Federação Brasileira participassem dessa festa. Eu ouvi outro dia uma definição sobre inclusão que eu acho muito interessante. Inclusão não significa você convidar todas as minorias ou todas as representações identitárias para a festa. Inclusão é você deixar as pessoas entrarem na festa. É disso que a gente está falando aqui. Dessa diversidade é poder ter essa participação, essas visões, esse pluralismo de ideias nessa festa que eu estou dizendo da distribuição audiovisual. Porque, olhando de verdade, eu, como sou programador de origem, né, e não produtor, eu acho discutível essa diversidade de formatos que a gente vê no streaming. Quando a TV por assinatura chegou no Brasil, eu imaginei, poxa vida, nós vamos ter outras possibilidades que não as da TV aberta, né, em termos de formatos, né? Hoje, quando eu olho para o streaming, claro que uma outra produção fura
essa mesmice de formatos, mas quando eu olho, mesmo para uma produção da Turquia, da Islândia, caramba, nós estamos falando lá, eu já sei que vai ser sobre assassinato, tem um detetive que vai procurar, nossa, é uma mesmice. Eu não vejo essa diversidade de formatos que alguns veem, eu não vejo, sinceramente. Eu, como programador, eu acho que eu ia programar a mesma coisa, independente do país que vive. Então, a gente precisa de diversidade de verdade, de traduzir ideias. E as plataformas de streaming, em várias reuniões com a Brave, com os produtores, eles estão participando, inclusive, de eventos locais no Brasil, procurando outras coisas, porque a gente sabe que tem a mesmice mesmo, e a gente tem visto que essa proximidade de distribuidores com alguns produtores trazem mais do mesmo. Agora, olha que curioso. Portugal, onde a Vera está, conseguiu, no ano passado, um progresso em termos de legislação que o Brasil não conseguiu. Fez o quê? Eu tenho a lei aqui, a Associação de Produtores Independentes de Televisão, lá, que são poucos associados, me passou, e a gente teve uma reunião sobre isso. Eles demoraram tanto a criar uma lei para a TV por assinatura, e eles se espelhavam na lei do SEAC brasileiro, que eles conseguiram ter no parlamento uma lei que abrangeu, pelo menos, TV por assinatura e streaming. E o que eles conseguiram? Que houvesse aquilo que a gente ainda não conseguiu, que a gente ainda está debatendo, eles conseguiram um percentual de 1% sobre o faturamento de qualquer dessas empresas, seja de TV por assinatura ou de streaming. O que a gente não conseguiu. Para eles, 1% é muito dinheiro, porque eles têm produtoras de cinema, mas não têm produtoras como a gente está acostumado aqui, produtoras para séries e obras seriadas. Então, eles estão felizes e eles conseguiram um avanço porque eles se detiveram na possibilidade de participar disso que eu estou dizendo, de brincar no play. Eles conseguiram isso e não ficaram aprisionados na tecnologia. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer mesmo é: nós queremos ser apenas colonizados, né? Participar só de prestação de serviço? Queremos ser, desde as capitanias hereditárias, desde sempre? A gente quer ou a gente quer brincar de verdade, né? Regulação, gente, além da questão da monetização, da ampliação de distribuição, significa segurança jurídica e significa participação em direito patrimonial. O Brasil investe pouco em patente, deixa todo mundo patentear, inclusive o jambu, a jabuticaba, e a gente só depois consome, e a gente não se preocupa com patente, com direito patrimonial. É nesse ponto que o produtor brasileiro, e pelo menos aqueles da Brave e de outras associações de produtores, têm defendido. Obrigado, Steve. Muito obrigado, Mauro. Realmente, aqui tem vários assuntos muito importantes para tocar, e no chat está rolando também alguns comentários super importantes. E eu vou aproveitar para misturar um pouco as perguntas que eu tenho para os palestrantes com alguns pedidos no chat. Primeiro, existe um pedido para colocar no contexto europeu e global a regulamentação dos serviços de streaming para entender o que está havendo, o que está passando na Europa. Muitas pessoas gostariam de entender esse contexto para poder refletir e ver se é possível usar o modelo europeu. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o painel todo, para todo mundo, é de explicar rapidamente, resumidamente, o que está acontecendo na Europa, muito especialmente com o que chama a transposição do diretivo audiovisual, do serviço audiovisual digital para cada país, que tem um deadline para a implementação desse diretivo em cada país, e eu entendo que Portugal está na frente. Então, está aberto, quem quiser comentar isso, é importante, isso vai dar um contexto para as outras falas. Vera, quer comentar você ou comento eu?
Pode ser rapidamente aqui. Eu até tenho uma cola, por acaso, porque está lá no meu artigo. Na diretiva, eles discutem não apenas a questão da proteção ao consumidor, proteção de dados, a infância, aos portadores de necessidades especiais, também coíbe discurso de ódio e violência, tá? Aborda também questões de proteção ao mercado e com possibilidade de instituição de taxas para cada um desses mercados, obrigação de investimento em produção local, tá? E para conteúdo nacional e europeu. E aí tem uma cota normalmente de 30% para o mercado europeu, e normalmente os países pensam numa cota de 20% para o produto local. Ou seja, basicamente, e também eles a cota é baseada na quantidade do volume do conteúdo que eles têm no pacote. Enfim, resumindo, é mais ou menos isso que eles que diz a diretiva, né? E eu acho que é exatamente tudo aquilo que a produção independente e a produção local, a produção nacional precisa, de uma discussão mais ou menos em torno desses pontos, né? E não deixar tudo liberado. E aí, aproveitando rapidinho o gancho da Vera, esses são os eixos principais da regulação europeia, mas você vai lá no material de apoio, eles têm outras consultas públicas pós-regulamentação, onde eles pegam as opiniões do mercado, da sociedade civil organizada, etc., sobre diversos pontos. E já existem, entre essas consultas, por exemplo, tem aquela referente ao item 7 do artigo 13, que é o que eles chamam de baixa audiência e baixo turnover, que é uma proteção, né? Porque uma das críticas, então a gente vai impedir competição, a gente vai impedir players locais de entrar, a gente vai impedir pequenos serviços de streaming de entrarem na briga, na batalha, o que não é verdade. Existe uma provisão expressa na lei que determina que se você não tem pelo menos um X% de share do mercado, você não está sujeito a essas normas, você não tem que entrar nesse nível de compliance, para deixar claro que o compliance é para aqueles players que têm um determinado nível de market share, né, e, portanto, tem a capacidade, tanto econômica quanto operacional, de atuar naquele compliance. E acima de tudo, e aí, de novo, quando eu estava falando sobre a gente ter a União Europeia ou a regulamentação europeia como algum tipo de norte, etc., a natureza das diretivas europeias ela é muito interessante porque ela tem que respeitar sempre a autonomia dos Estados-membros. Então, são sempre o que a gente chama em advoguês de normas abertas. São normas abertas, são normas que permitem uma ação estruturante bastante ampla por baixo dela, respeitando as idiosincrasias e as especificidades de cada mercado e o seu modelo econômico. Né? Eu pessoalmente, eu adoraria que houvesse uma articulação ibero-americana de adoção conjunta pelos diversos países que compõem a economia ibero-americana para transformar isso num bloco regulatório capaz de emular, em alguma medida, esse potencial europeu. A América Latina não é do tamanho da Europa? Não é, mas é grande pra caramba, é um mercado... assim, o Brasil sozinho é grande? O México sozinho é grande? Mas continua às margens. Um bloco ibero-americano é um mercado que não pode ter a sua estrutura regulatória ignorada, como, enfim, todas as plataformas de streaming fizeram até o momento. Né? Isso. Ok, então isso, com esse contexto, vamos voltar ao Brasil especificamente, e eu gostaria de perguntar ao Fábio Pinheiro, e depois a gente volta às perguntas do chat mais tarde, mas eu queria saber do ponto de vista de um agregador
de conteúdo da América Latina que está em contato direto com todas as plataformas de streaming, qual seria uma maneira mais simples de garantir um espaço de conteúdo brasileiro nessas plataformas? Se existe um modelo europeu ou a gente vai ter que inventar no Brasil, vai ser um modelo da Jabuticaba? Qual seria, mantendo o que seria a galinha de ovos de ouro, mas ainda um equilíbrio adequado para garantir esse espaço para conteúdo brasileiro? Por favor, Fábio. Obrigado pela pergunta. Eu acho que ela mistura a sua pergunta também com um comentário do Mauro. Tudo que eu expressei aqui como minha opinião sobre macro cenário e para onde vai, e toda o que buscamos aqui, especialmente como agregador, porque eu sou independente, é a independência do produtor, tá certo? Porque eu não vou distribuir conteúdo de estúdio. E dentro do que for possível que eu contribua para isso, para que eu tenha produto para distribuir, melhor ainda. E como objetivo principal, o que a gente quer é justamente preservar e valorizar a propriedade intelectual. Tá? Então, de novo, neste momento, só querendo aqui, a gente tem que ser realista, então, ideias ótimas e o modelo da Europa, mas a gente tem que ser prático. Nesse momento não dá para trazer essa discussão para o Congresso, a não ser que alguém ache que seja possível discutir isso até o final de 2022, trazendo coisas concretas, né? Sim, de novo, eu acho que já temos aqui o que deveríamos buscar, que é ir buscar o artigo 3º e é trazer dinheiro para o mercado e esperar um pouco aqui que temos players entrando. De qualquer maneira, eu não acho que esse momento fosse oportuno, não acho que teremos condição de discutir isso com profundidade. Mas, Fábio, Fala. A discussão está no Congresso. Não é que ela não possa estar, ela está Sim, lá. Mas... Está posta, inclusive. Está posta. Bom, a ver. Desculpa, Steve, até perdi a sua pergunta. Estou dizendo, nunca é hora, Fábio, nunca é hora, né? Não, a pergunta Não, mas é isso, assim, mas garantir. nunca é hora, essa discussão está há tanto tempo, a gente podia estar fazendo o certo há 5, 6 anos, entendeu? São centenas de milhões de dólares que deixaram de ser investidos porque a gente está aqui fazendo uma discussão de querer que poucas pessoas consigam visualizar o que é a regulação correta de um mercado que ainda não existe. É só isso que eu estou querendo, estou só querendo ser pragmático. Ô, Fábio, olha só, o problema do audiovisual brasileiro nesse momento, se não fosse essa coisa toda da Ancine não se movimentar, se não houvesse isso, o problema do audiovisual brasileiro não seria dinheiro para produzir. Deixemos isso claro, não seria esse o problema. O nosso problema está em outros pontos que são muito mais importantes para a produção audiovisual brasileira do que o simples dinheiro de produção, seja através do artigo 3º, seja através do fundo setorial, seja através de qualquer outro mecanismo. O que a gente está defendendo aqui é que, exatamente, a produção audiovisual brasileira independente possa estar presente nas plataformas de conteúdo que têm acesso, inclusive, ao mundo. Porque e por que elas não estão, Vera? Elas não estão hoje não estão, porque elas estão travadas nos contratos de Pay TV. Desculpa, a gente está o tempo inteiro aqui correndo para licenciar. Todas as plataformas querem licenciar conteúdo. A demanda é clara, conteúdo novo ou conteúdo... Agora, todo mundo está... Só que eles não conseguem contratar algo que foi feito com dinheiro público ou que está pré-vendido para a Globo ou para o Telecine. Essa é a prática. Então, o que tem? Tem dinheiro privado sendo colocado no mercado neste momento. Se eles estivessem arrecadando o artigo 3º, eles também estariam usando. A gente teria concorrência, valorizaria a propriedade intelectual. Se tivesse dinheiro no fundo setorial, se tivesse dinheiro no fundo setorial que fosse com Decine das empresas de streaming, essas empresas poderiam participar dos editais que estariam, vamos dizer, funcionando da mesma forma que as TVs por assinatura hoje podem participar,
como plataformas que distribuem conteúdo e que, com isso, licenciam as obras, e as obras são produzidas com recursos que estão no fundo que viriam da TV, do mercado de streaming. É isso que eu acho, que o problema não é esse. Olha, justamente, mas hoje, por que não tem conteúdo neles? Voltamos para a pergunta do Steve. Não tem conteúdo porque não tem conteúdo para licenciar. Desculpa, estão todos presos em algum contrato, porque foram todos com financiamento público, eles estão presos. Então, não tem. Só quando ele volta. Então, só tem conteúdo de catálogo para licenciar nesse momento, e a gente já licenciou centenas. Ok. Porque Então, a demanda Fábio, segue, e eles querem mais conteúdos. Só para organizar aqui, vamos deixar, então, Eduardo e Mauro rapidamente para fechar essa pergunta, porque a gente tem muitas outras perguntas. Tá, bom, vou tentar encurtar esse assunto enorme, que, na verdade, eu acho que a gente tem uma inconsistência aí na conversa, que é modelo de buyout, que é o modelo majoritariamente adotado pelas plataformas, versus o modelo historicamente implementado no Brasil de financiamento de obras para posterior licenciamento, que não aceita uma primeira janela de VOD, versus esse vetor de aplicar artigo 3º às plataformas. Por que eu acho é um papo meio inconsistente? Parece que está numa... Porque, por um lado, você está coberto de razão, Fábio. Eu acho o fim do mundo, do ponto de vista concorrencial, é muito triste que, como resultado de todo o modelo de financiamento anterior, tenha rolado um grande bloqueio de janela VOD em prol de um único player local, que esteja se valendo da sua esperteza do uso do nosso sistema regulatório para bloquear o acesso ao conteúdo aos players entrantes estrangeiros. Concordo 100% com isso, você tem toda a razão. A questão é que 2 erros não fazem um acerto. O que acontece? O modelo... Mas tem uma circunstância, né? O modelo atual dos streamers, ele é circunstancial. A gente não pode assumir que ele é eterno. Deixa eu completar o raciocínio. O modelo de aquisição preferencial das plataformas é o Originals. Investir na produção e comprar Por quê? Hoje, se você for olhar, todos aqui sabemos disso, várias pesquisas recentes demonstram que a briga no momento é pela exclusividade. As plataformas querem exclusividade. Você sabe disso melhor que todos nós. As plataformas desejam o conteúdo exclusivo para aumentar a quantidade de usuários que só vai encontrar aquele determinado conteúdo lá. Então, se a gente aproveita um mecanismo de artigo 3º, que seria maravilhoso, porque ele pressuporia a impossibilidade de exclusividade por players estrangeiros. Mas aí questionemos... Já estou tentando ser rápido, Mauro Ferro. Estou tentando ser rápido aqui. Então, assim, o nível de inconsistência na conjugação desses 3 pilares é muito grande. Aí me parece que fica um pouco um papo de maluco. Tentar conjugar todas essas coisas, porque a gente tem um modelo de compra de buyout claramente preferencial por parte de todas as... assim, todo mundo aqui concorda, ninguém tem nenhuma dúvida de que o melhor dos mundos é que haja financiamento privado que permita o desenvolvimento e produção independente para uma posterior venda em diferentes janelas para diferentes players, porque isso sim aumenta o valor de mercado da obra. Então, assim, estamos todos concordando com isso. E todos sabemos que qual é o grande problema aí? As plataformas. Porque a gente vai ter que impor a ele um modelo de aquisição que eles não querem. Ok, então, Eduardo, espera um momentinho. Não, desculpa, as plataformas não estão mais no negócio do gargalo. Eles não estão no negócio da concentração. Ele precisa ofertar conteúdo. Não, por favor. Ele Ok, precisa gente, para organizar aqui um pouquinho. Sim ou não, cara? Por favor. É a vez do Mauro. Eles querem ou não querem conteúdo exclusivo? É a vez do Mauro, depois a gente volta. Hoje. Ela tem preço, é circunstancial. O modelo de buyout, primeiro, série,
É isso, é diferente o modelo de monetização de uma série. Agora, escutem essa palavra, pré-compra. O futuro chama-se pré-compra. Está rolando pré-compra no mercado mundial inteiro e está rolando na América Latina, porque eles precisam de conteúdo. Aí é a diferença. Se a propriedade for relevante, quanto mais relevante for a propriedade intelectual, mais será bem paga. Existe concorrência. Eles estão abertos a todos os modelos. Eles precisam de conteúdo, eles precisam conectar com a audiência. O jogo mudou. Ok, Fábio, gente, então vamos voltar. Fábio, eles estão contratando, só um minuto, é uma frase, eles estão contratando todos os nossos talentos. Eles estão contratando hoje um produtor para usar um talento global, que antes era global, hoje tem que pedir licença Netflix. Ok, então agora Mauro tem a palavra. Oi. Não, o Fábio está fazendo a distinção entre séries e os filmes, né? Obra seriada e não seriada. A questão é a seguinte, as plataformas... Gente, eu não vejo diferença. O modelo de negócio de exclusividade é o mesmo das plataformas com os canais de televisão. Eu não vejo diferença. Pode ter mais investimento, Fábio, mas o modelo de busca de exclusividade é o mesmo, gente. É assim, eu volto aqui, olhando pelo produtor, é o seguinte, pode estar exclusivo lá, mas eu vou participar desse direito patrimonial, eu vou participar da exploração comercial, porque se for só uma aquisição específica, momentânea, tanto faz, gente. Assim. Então, assim, nós não estamos vendo diferenças de modelos. As plataformas, até hoje, preferem prestação de serviço para eles ficarem com 100% dos direitos. É igual, como sempre foi. Tem modelos, você fala do artigo 3º, assim, vem a exibição junto com a produção, entendeu? Então, assim, tem os mecanismos que eles burlam, mas, no fundo, é para ficar, de novo, com o direito patrimonial integral. Eu não vejo, sinceramente, diferença nenhuma. Eu não estou vendo... Mauro, olha, de praticam novo... syndication lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem syndication de porcaria nenhuma. Os canais ficam donos e não deixam. Olha, de novo, esta é uma questão circunstancial, né? Essa concorrência já existe. E aqui voltamos. Eles querem conteúdo. Não existe, neste momento, vamos separar o que são grupos de mídia e o que são plataformas, né? Porque as empresas de tecnologia não estão necessariamente interessadas na propriedade patrimonial. Eles estão interessados na disponibilidade do conteúdo para o consumidor. Calma, gente, desculpa, mas veja só. O Steve me fez uma pergunta, como um agregador, o que é o que eu vejo? Eu estou discutindo o que eu estou discutindo com eles, estou falando aqui o que eu estou discutindo com eles, e o que eu vejo em outros mercados. É uma questão de como se financia este produto. Se a política tivesse sendo olhada aqui para este momento, de como se empodera o produtor de capital, é exatamente o que está lá no meu artigo, como é que se desburocratiza, como é que empodera ele para que ele tenha acesso a capital, para que ele negocie de outra maneira, porque não é o seu dinheiro para o fluxo de caixa de produção que me interessa o quanto você vai pagar pela minha propriedade intelectual. Ou seja, existe um conceito aqui que é paradoxal também e veio no tempo, que aprendemos aqui quanto custa para fazer, qual é o orçamento da obra. E a gente não tem que discutir orçamento com plataforma, a gente tem que discutir o quanto vale para ele. Para discutir o quanto vale, ele precisa ter concorrência e a gente precisa ter acesso a capital. É daí também que sairá a diversidade, que sairá o fortalecimento, eventualmente, de uma produtora que é pequena, mas que tem uma propriedade intelectual forte, que vai fazer uma coprodução com uma produtora que tem capacidade de entregar. Essa é a dinâmica do mercado. Eles querem conteúdo. Eles não estão no negócio de propriedade patrimonial. Eles estão no negócio de exclusividade porque eles estão no negócio de retenção de assinante. Atração e retenção de assinante. Agora, exclusividade tem preço. Tem preço. É diferente você chegar lá e falar, eu tenho esse projeto aqui, não tenho condição de financiar ele. Quanto custa? Custa 5. Tá bom. 5 eu pego, vai ser exclusivo meu. Ainda mais na situação circunstancial, de novo, que os streamers estrangeiros não têm o benefício dos artigos que os outros
grupos de mídia usam os artigos e sentam em cima dos direitos que eu acabei de dizer aqui. Então, quando se coloca todo mundo na mesma condição, e isso era importante, e é óbvio, está acabando o Pay TV, o SEAC vai acabar, todos eles estão virando streamers, em 2023 são todos eles streamers, a gente não vai ter nem SEAC, nem artigo 3º se não correr atrás disso. Desculpe, Steve. Não, ok. Eu acho que o nosso tempo vai acabar. Eu preciso articular algumas perguntas do pessoal que está querendo perguntar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar 2 perguntas aqui, um de Miguel Beitos, outro de Douglas Duarte. E é possível um serviço de streaming público no estilo dos canais estatais públicos? E outra pergunta também, é realista pensar nesse governo que dá calote no Ibermédia, articulando um marco regulatório da América Latina inteira? Então, está aberto a todos vocês. Por favor. Eu comento rápido, passo a bola. Eu acho pavorosa a ideia de uma plataforma de streaming pública, por mais razões do que eu sou capaz de explicar aqui em 3 segundos. Não vejo nenhuma chance... Enfim, ver o que está acontecendo com a EBC e com tudo mais, eu não consigo enxergar nenhum sentido nisso, do ponto de vista regulatório e de excelência econômica. E, olha, sendo prático, e aí pegando do gancho de ambos os lados, sendo um pouco em cima do muro, concordando com o Fábio no sentido, não, realmente, do ponto de vista prático, é muito difícil passar alguma coisa estruturante do ponto de vista de regulação para o nosso mercado agora. Por outro lado, também concordando com a Vera, por atuar em diversos países da América Latina na gestão coletiva do audiovisual, que eu queria até fazer um rápido comentário no final, se o Steve me permitir. Nunca é uma boa hora. Nunca é. Sempre vai haver um motivo pelo qual não é a melhor hora de tentar passar uma regulamentação. Uma regulamentação ela se faz de base técnica e vontade política e organização de mercado. E a verdade esses 3 elementos têm que se juntar e se reforçar a qualquer tempo, todo o tempo, porque não haverá um bom momento jamais. E uma pergunta sobre a Ibermédia, ou seja, é realista pensar nesse governo que dá calote no Ibermédia para articular o marco regulatório da América Latina inteira? Não. Respondeu. Então está respondida, tudo bem. Deixa eu voltar na questão do streaming público, só para o Eduardo. O papel do streaming público, assim como da TV pública, né? Senão a gente acharia que a TV pública também não tem importância. É que, nesse momento, não tem TV pública, só tem TV estatal. Má, péssima TV. Mas o papel do streaming público não é dessa concorrência comercial, ele tem outro papel, é só isso. É só uma observação. É um papel de restauração e memória, tal, nesse sentido, sim. Outro. Mas... Vamos lá, Steve, eu quero pedir uma licença para fazer um comentário aqui rápido de um assunto que eu não sei se vai entrar na pauta, mas que eu comentei que eu queria comentar. Ok, mas Eduardo, eu vou pedir para juntar a pergunta, porque as pessoas fizeram perguntas e a gente tem que responder. Então, tem uma pergunta aqui também da Marina. Se não estão querendo deter os direitos patrimoniais da obra, por que o produtor é obrigado a receber o mínimo e ceder o resto para as plataformas? Cadê a remuneração com as receitas de exploração depois? Porque é circunstancial, tá certo? Você não tem dinheiro para produzir, não tem dinheiro para brigar e não tem um concorrente para leiloar o seu produto. É assim que se faz preço no mercado. É assim, é prática, é dinheiro bom. É por isso, no momento que tiver mais concorrência e que você tiver acesso a capital, você vai ser melhor remunerado. E aí, pegando esse gancho, falar que eu queria, o caminho que tem sido trilhado para passar um pouco ao largo desse regime de buyout e remunerar, porque o grande problema dos streamers, que não é por ter VOD no fim do dia, é o seguinte: não existe meritocracia. O cara que produz um flop ganha a mesma coisa que o cara que produz o maior sucesso, porque eles não ganham nada, absolutamente nada, sobre o eventual sucesso ou não da obra dele. E essa é a grande perversidade do modelo de buyout.
né? E, aparentemente, o leverage de negociação das plataformas é infinitamente superior. Então, por mais que haja mercado, no fim do dia vai haver um bid de quem paga mais, mas as plataformas vão querer sempre a exclusividade, ainda que paguem mais, para botar aquilo para dentro e não querem te remunerar pelo sucesso nunca. O sucesso é dele. É o famoso eu ganho, a gente empata, vocês perdem. É negociável também, é super negociável. Assim como está sendo negociável também liberação de direitos. É negociável a remuneração por audiência junto às plataformas de subscription, não? Tem deals de bumps, existem deals com bumps. Com bumps desse tamaninho. Se faturar 20 milhões de dólares, eu ganho 100. Mas cada negociação é uma negociação, tá certo? Quanto mais o mercado anda, mais... Assim como o residuals nos Estados Unidos é uma forma de remuneração posterior para criadores, atores e produtores, o sistema de gestão coletiva que está sendo implementado na maior parte do mundo, na maior parte dos países da América Latina, ele tem por objetivo remunerar o sucesso, cobrando pela iniciativa privada, dentro do sistema de gestão coletiva, às plataformas, sejam, inclusive, não acontece ainda de fato, mas está no radar em grande medida, remunerar esse sucesso, inclusive no AVOD. Né? Então, é importante também que o mercado esteja atento para a questão da gestão coletiva, porque essa vai ser a única forma de remunerar o sucesso dentro das plataformas. Okay, então, Vera, um comentário da Vera e depois vamos fechar com uma última pergunta. Eu acho que tem duas questões aí colocadas, Fábio, Eduardo e Mauro, que uma é a questão assim do que nós estamos falando. Nós estamos falando, por exemplo, do Fábio, que é uma plataforma que está concorrendo com a Netflix, e que, obviamente, o que ele quer é uma coisa. Já do outro lado, tem a produção local, que precisa de um outro tipo de uma regulação de outro tipo, que é o que o Mauro está falando, que proteja o conteúdo brasileiro e que não seja uma coisa direcionada a uma determinada tecnologia, mas a todas as tecnologias. Então, eu acho que tem essas duas questões que estão colocadas aí, e que essas duas questões têm que ser discutidas, obviamente, na regulamentação. Como o Fábio sobrevive a essas Netflix e como que a produção nacional brasileira independente sobrevive nesse mundo enquanto atores ativos mesmo. Ok, então, vamos infelizmente, nós temos 1 minuto para uma última pergunta da Marina, que é o seguinte: vocês acham possível chegar a uma regulação para todo o continente latino? Em conjunto, não. Neste momento, pelo menos, não existe bloco latino-americano hoje em dia. Não existe esse bloco. Nem Mercosul existe. Não, porque está tudo politizado, gente. A gente tem que entender que a política... Então, tá bom, gente. Então, eu queria, para fechar, agradecer nossos panelistas ilustres. Foi uma apresentação realmente bastante interessante, movimentado, agitado, polêmico, e foi levantado muitas coisas. Eu acho que a gente podia continuar mais 1h30. Então, também eu quero avisar que vai estar disponível no YouTube toda o webinar. Além disso, está disponível para download o livro também, de graça, sobre a legislação brasileira e latino-americana. E eu queria também lembrar vocês que o próximo webinar vai ser no dia 13 de maio, vai ser em inglês, exclusivamente, sem tradução, e vai ser sobre políticas públicas na América Latina no cenário pós-Covid. Então, fica ligado ao site e mensagens do LATC. Obrigado a todos e pode continuar mandando perguntas. A gente transmite as perguntas para os panelistas. Muito obrigado. Obrigado a todos, gente. Fábio, eu te amo, viu, Fábio? Um beijo. Também, gente. Eu amo todo mundo aqui. Eu sou o guerreiro digital. Fica tranquilo, estamos na mesma batalha. É só aqui na tela. Tá tudo na mesma frente. Tchau. Fui.